Olá, eu sou Júlia Bueno, estudante aqui do Reis Veloso e apresentadora de podcast nas horas vagas. E hoje, para o nosso mais novo episódio, nós trouxemos aqui o reitor da Universidade Federal da Grande Dourados, o Jones Dari. Muito prazer, é uma honra ter você aqui. O prazer é meu, muito obrigado pela possibilidade de estar com vocês, muito obrigado. O que você gostou, o que você achou do nosso estúdio? Eu acho que a escola, toda escola, assim como a universidade, precisa construir espaços inusitados. Espaços que há anos atrás, talvez há décadas atrás, eram impensáveis na universidade. E agora, obviamente, com uma nova forma de se comunicar, com uma nova forma de estabelecer relações para dentro da escola, mas também para fora, um espaço como este de podcast é maravilhoso. E não é maravilhoso apenas, pessoal, por ser um espaço de podcast qualquer. É um espaço de podcast aqui, desta escola, com um jeito de fazer, com uma pintura com grafismo Guarani Kaiowá, e com uma experiência de se fazer estudante, de se fazer escola e de se fazer uma sociedade que nasce, que se renova todo dia, e nós também como pessoas. E como espaço que somos, do corpo que habitamos, de uma sala que habitamos, de uma escola, de uma cidade, do mundo que habitamos, esses espaços diferentes são fundamentais para a gente poder conversar e também curtir a vida. Ótimo. Então, para começar a nossa entrevista, você pode falar um pouco sobre a sua carreira até então você se tornar reitor da universidade? Posso. Eu sempre digo que a vida de uma pessoa, ela pode ser contada de várias formas. Então, não tem apenas um jeito de contar. Eu acho que a nossa criatividade, ela precisa construir várias vidas, trazer à tona várias vidas que existem na nossa vida. Mas hoje eu vou contar então uma trajetória que você me pergunta a partir da minha trajetória acadêmica. Mas eu poderia pensar a minha trajetória familiar, a minha trajetória escolar, a minha trajetória do trabalho, a minha trajetória de pensar o mundo, a minha trajetória de como eu fui mudando a forma de conceber as coisas, pensar as pessoas na minha vida. Mas hoje eu vou focar então o foco na trajetória acadêmica. Eu comecei fazendo o curso de Ciências Contábeis em 91, numa universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Gostei muito, mas o que me atraía mesmo no curso de Ciências Contábeis eram as disciplinas ligadas às humanidades. Antropologia, sociologia, análise dos problemas do Brasil e assim por diante. Mas no segundo ano, em 92, eu resolvi mudar para uma instituição pública, a UniOeste, no oeste do Paraná, e continuando contábeis. Mas mesmo lá, eu gostava muito de contábeis, mas outras disciplinas também de cunho mais humanista foram me atravessando. Até que eu resolvo deixar o curso de contábeis e passar para História. Então eu fiz o curso de História já em Rondonópolis, na UFMT, na Federal do Mato Grosso, hoje UFR, Federal de Rondonópolis, e cursei História entre 93 e 97. De 97 a 2000 eu fiz o mestrado, mas já em Geografia, eu mudei de área de História para Geografia na Unesp, em Presidente Prudente. Em 2000 eu já ingressei no doutorado, também na Unesp, em Prudente, e no meio do doutorado fiz um concurso público para a Universidade Federal do Acre. Então eu passei 4 anos na Federal do Acre, entre 2002 e 2006, e também nesse tempo eu concluí o meu doutorado em 2004. 2006 até hoje estou na Universidade Federal da Grande Dourados, na UFGD, que este ano completa 20 anos. Na universidade eu sou do curso de Geografia, já coordenei o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Geografia,
fui vice-diretor da Faculdade de Ciências Humanas, depois diretor da Faculdade de Ciências Humanas e, de 3 anos para cá, reitor da UFGD. E como você se sente nesse cargo? É um cargo desafiador, difícil, complexo, mas me dá a capacidade, junto com minha equipe, junto com toda a universidade, de compreender de fato o que é uma universidade, no seu sentido mais amplo e mais profundo possível, e nos dá, então, a chance e a capacidade de avançar naquilo que nós temos como projeto de universidade, que é uma universidade inclusiva, diversa e que de fato garanta as condições de todas e todos de nela ingressarem, de nela permanecerem e de nela concluírem seus cursos de graduação, que hoje são 45 cursos de graduação, ou seus mestrados e doutorados, que hoje são 26 mestrados e 14 doutorados. Ou seja, em algumas áreas, a ingressante pode entrar na UFGD na graduação, fazer em continuidade o mestrado e fazer em continuidade o doutorado. Criar essas condições, repito, para esses ingressos, permanência e conclusão é uma tarefa fundamental nossa na UFGD. Caramba, a sua história, me permita falar, é bem interessante pelo fato de você ser de muito longe, você ser do sul do país e você, felizmente, acabar aqui com o UFGD. Maravilhoso. E qual que seria, então, a visão da universidade para os próximos anos? Talvez adição de novos cursos, adição de oficinas? Sim, muito bem. Nós, quando criamos a UFGD em 2005, nós tínhamos 12 cursos de graduação. Hoje temos mais de 40. Nós tínhamos um doutorado, hoje nós temos 14. Nós tínhamos 3 mestrados, hoje temos 25 mestrados, 26 mestrados. Então, fortalecer a universidade é criar cursos, o que implica mais oportunidade das pessoas de Dourados, da região, do centro-oeste do Brasil inteiro, do mundo inteiro, terem uma universidade pública, gratuita e de qualidade para acessarem. Só para ter uma ideia, nós temos de 620 professores e professores, praticamente 580 doutoras e doutores na universidade. E isso possibilita, junto com o nosso corpo técnico, praticamente 1.000 pessoas nos auxiliando nas atividades técnico-administrativas, possibilitar um espaço de plena formação em um conjunto de áreas que são fundamentais para a gente. Mas precisamos avançar, e avançar significa criar novas oportunidades, isso implica criar novos cursos de graduação, novos mestrados e novos doutorados. Isso é o objetivo fundamental. Então, se a gente conseguir, nos próximos 20 anos, dobrar o número de graduações, dobrar o número de programas de pós-graduação, esse doutorado, vai ser algo espetacular. E como que a universidade pretende otimizar os recursos para então isso acontecer? A sociedade está em mudança. Sim. Isso pressupõe também que cada instituição, cada lugar precisa acompanhar essas mudanças. Mas a universidade pública, ela se ancora em 3 dimensões que são fundamentais, que é a dimensão do ensino, que a gente poderia simplificar, que é essa dimensão da sala de aula, dos laboratórios, dos auditórios, que fazem parte, em grande medida, desse cotidiano da universidade. A segunda dimensão é a dimensão da pesquisa. Na universidade pública brasileira se desenvolve aproximadamente entre 70% e 80% da pesquisa brasileira. Nós fazemos nas instituições públicas, federais, estaduais e municipais, com grande participação das universidades federais, que é o caso da UFGD. Então, a pesquisa, ela é fundamental na produção do conhecimento.
E o conhecimento é produzido de maneira cada vez mais rápida, porque há um conjunto de demandas, interesses, problemas, situações sociais, econômicas, de saúde, de educação, etc., etc., biológica, não importa a área, que demandam cada vez mais estudo, cada vez mais profundidade. E isso pressupõe, então, que a universidade esteja cada vez mais preparada. Mas ela estará cada vez mais preparada na medida que a sociedade entender que ela é fundamental para que essa própria sociedade avance na compreensão das coisas e na resolução de problemas e de questões que essa própria sociedade apresenta. Com isso eu quero dizer que sem recurso público, fundamentalmente, não há universidade pública. Sem recurso público não há escola pública. Sem recurso público não há professoras e professores, técnicas e técnicos capacitados para fazer com que a universidade, com que a escola, como a de vocês, avance no sentido de possibilitar de fato ingressos importantes, permanências e conclusões. Tirou uma dúvida de uma galera aí do FGD, viu? Essa foi uma dúvida muito recorrente das entrevistas que eu fiz pelo FGD. Agora, algo mais sobre a sua gestão. Tem algum outro desafio que você enfrenta, o maior dos, ou vários desafios que você enfrenta? Eu diria que são dois, dentre outros. Fazer uma gestão de uma instituição com recursos sempre muito pequenos e apertados. Então, nossos recursos financeiros, nosso orçamento da universidade é sempre muito limitado. Até porque o recurso público, ele é sempre um recurso de disputa. Hoje, se a gente conseguir compreender as questões que se dão entre o executivo e o legislativo em Brasília, há também nessas relações uma disputa do orçamento público. Quem define para onde vai o recurso? E essa definição, ela se dá a partir de um conjunto de interesses, todos eles legítimos, né? E as universidades fazem parte também dessa disputa, desse recurso. Então, o desafio primeiro é como que a gente faz uma gestão de uma universidade com esse conjunto de cursos que nós temos, com praticamente de 8.000 a 9.000 alunas e alunos, né, precisando reformar um prédio, precisando construir um prédio novo, precisando consertar um ar-condicionado, etc., etc., com recursos sempre limitados. Então, fazer a gestão de uma instituição como a UFGD, com os recursos que temos, é sempre um desafio. O outro desafio que eu entendo é pensar a universidade, como eu salientei já em algum momento, salientar nesse processo muito intenso de mudança. As coisas mudam muito rapidamente. E vou dar um exemplo. Como que nós hoje, docentes, planejamos e damos a nossa aula? Se nós dermos a nossa aula como nós tínhamos aulas no tempo da minha graduação, que eu comentei na minha trajetória entre 93 e 97, talvez as alunas e os alunos não tenham muito interesse, porque eu fui formado num tipo de aula em que, na graduação, em que a professora ou professor começava a falar às 7h15 da noite e terminava às 10h30. Hoje, nós precisamos construir uma capacidade de relação com as alunas e os alunos que é de outro tempo, de capacidades e de tempos sociais, por exemplo, de construção, de concentração em relação a um tema, a uma questão, etc., completamente diferente do nosso tempo. Como construímos uma universidade
com um pouco de exagero agora com o meu comentário, de uma sociedade também baseada no TikTok. Como que a gente constrói, ousada, criativamente, de maneira dialogada, uma aula em que a minha aluna e meu aluno, em algumas situações, precisa ler um texto de 30 páginas, que pode levar 3, 4, 5, 6 horas de concentração, porque às vezes o texto também tem sua complexidade, com um tempo de um TikTok que dura 30 segundos. Como é que a gente faz isso? Estou dando um exemplo de como que o segundo desafio é pensar uma universidade que se pense constantemente, se desafie constantemente a partir de novas realidades, de novos problemas que vão se colocando socialmente, culturalmente, economicamente, e a gente poder então criar as condições no diálogo com a sociedade, Eu volto na terceira dimensão da universidade. Eu comentei que a primeira dimensão é ensino, é sala de aula principalmente, é pesquisa, que pode se dar em laboratórios ou fora deles, e a terceira é extensão. Como que a universidade se estende para a sociedade? Como que a universidade vem aqui na escola, conversa com vocês e, a partir dessa conversa, de uma construção dialogada com vocês, precisa se repensar na universidade para dar conta da formação de professores e professoras que vão atuar aqui na escola. Desafio. Se nós ficarmos apenas na universidade, a gente corre o risco de não entender quais são as demandas, quais são as questões que a escola viva, que a escola que se dá no dia a dia, nas salas de aula escolares, nos pátios escolares, colocam como desafio para a gente. E como que vocês solucionam isso? Você deu um gancho agora para uma pergunta que eu ia fazer. Como que vocês fazem para aproximar os acadêmicos, para eles darem esse engajamento nos planos que a universidade tem? Então, como que a universidade se adapta às gerações novas que vão chegando? Primeira coisa é uma universidade que precisa se fazer com a escuta. Então, o papel nosso de cada servidor e servidor da universidade, não importa se é docente, servidor ou servidor, técnica ou técnico, precisa construir momentos de escuta. Então, as nossas aulas, por exemplo, parte delas precisam ser espaços de escuta. Se ainda tem cabimento aquilo que nós falamos a partir de referenciais teóricos de anos atrás. E como que esses referenciais, que são importantes, como que eles dialogam com novas preocupações, com novas questões que a sociedade, através das alunas dos alunos, traz para a universidade. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que nós temos um conjunto de programas na universidade que possibilitam com que essa aluna, esse aluno, participe de projetos e ações dentro da universidade, mas fundamentalmente fora da universidade. Por exemplo, nós temos um programa de iniciação à docência chamado PIBID, que envolve todas as licenciaturas da universidade. Sim. Então, todos os alunos, ou a maioria, não todos, a maioria tem as condições de participar dessa interação permanente entre universidade e escola. Então, o curso, por exemplo, de História, tem as condições de parte das alunas dos alunos do curso passarem horas da semana em escolas desenvolvendo projetos. Mas desenvolver projetos é também uma forma de escuta. O que alunas e alunos de uma escola querem saber sobre história? Como construir metodologias práticas ou uma pedagogia inovadora para possibilitar que essa aluna, que esse aluno formado em relações sociais, digitais, as redes sociais, etc., tenha interesse de pensar a história não apenas como conhecimento que vem de cima para baixo, mas na construção de uma história sempre coletiva,
que articula a minha história, a tua história e a história de cada pessoa. Acho que esses são desafios importantes. Outro programa, PET, que é um programa de educação tutorial. Também um conjunto de cursos, tanto de licenciaturas como de bacharelados, tem condições de participar dentro e fora da universidade desses processos. Mas hoje eu queria também ressaltar, dentre outros programas que a gente poderia apontar, cada curso de graduação precisa desenvolver hoje 10% da sua carga horária em extensão. Extensão é como que a universidade, como salientei antes, como ela se estende para a sociedade. Extensão é o nosso ato, a nossa prática de nos estendermos, de nós apresentarmos para a sociedade o conjunto de conhecimentos, de inovações que nós produzimos na universidade e fazemos com que ela de fato reverbere, tenha uma atuação também social. Então, se nós temos um curso de 4.000 horas na universidade, geralmente 4.000 horas desenvolvido entre 4 anos e meio e 5 anos, 10% dessa carga horária para cada aluna e aluno precisa ser desenvolvida na sociedade através de ações, projetos de extensão. Ou seja, não tem escapatória. Aluna e aluno da universidade não pode mais ficar preso na universidade. Ele precisa, até por uma questão de cumprimento de carga horária, cumprimento curricular, ter uma atuação também fora da universidade em projetos de extensão. Onde? Na escola. Por exemplo, construindo com vocês aqui o podcast. Por exemplo, construindo formas de edição, formas de divulgação, etc. Por exemplo, possibilitando que a escola tenha um programa de atendimento ainda mais denso e profundo com alunos autistas. Por exemplo, que nós tenhamos práticas de arte e cultura também inovadores na escola, e assim por diante. Além da escola, comunidades indígenas, nós temos a maior reserva indígena do Brasil, numa situação, digamos, rural urbana, entre aspas, rural urbana, do Brasil, que está aqui, que é a reserva indígena de Dourados, com 2 aldeias, a Bororo e Jogapiru. Como que a gente atua com 8.000, 9.000 alunas e alunos na aldeia? Todos os cursos têm condições de pensar ações e projetos junto com as comunidades Terena, Guarani e Kaiowá daqui. Como que a gente pensa a nossa atuação junto à produção ligada ao agronegócio? A soja, o milho, e cana-de-açúcar, pensar, por exemplo, numa produção que esteja cada vez mais próxima a uma produção que é importante do ponto de vista de divisas do Brasil, de riqueza do Brasil, mas ao mesmo tempo com questões fundamentais, que é a questão da sustentabilidade. Como é que a gente pensa uma produção que, historicamente, também se deu a partir de um processo de descolonização avassalador no Brasil, e quando falo em descolonização, dentre outras coisas, descolonizou os próprios indígenas, mas também descolonizou a Mata Atlântica. Isso aqui era mato, tanto que antes de ser Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso. E somos Mato Grosso do Sul porque aqui a vegetação era toda ela mais ou menos uma transição entre o que a gente pode chamar de Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. O que sobrou disso? Aproximadamente 10% dessa vegetação nativa. Como que a gente constrói um planejamento, ações para minimizar impactos de uma vegetação hoje que não é mais a vegetação em forma de uma aroeira, em forma de ipê, em forma de, por exemplo, um pé de jabuticaba, mas em forma de pés da monocultura da soja, do milho e da cana-de-açúcar, que, volta a falar, são fundamentais para nós, mas como que a gente pode construir uma condição econômica que também tenha reverberação importante na sociedade, respeitando outros tipos de produção, respeitando outros tipos de existência, sejam eles existências humanas, vegetais,
animais e todas as outras. Eu acho que essa é uma condição, inclusive ética, filosófica, importante no nosso tempo, considerando, dentre outras coisas, os impactos hoje das mudanças climáticas globais, que são cada vez mais intensas, cada vez mais aceleradas. Você citou sobre o PIBID, como os alunos do UFGD não têm escapatória de conhecer as escolas, o que é muito bom, é muito interessante saber disso. Mas tem algum outro projeto que a UFGD planeja fazer ou está fazendo para que aproxime ainda mais a universidade das escolas? Porque, infelizmente, chega, às vezes, muita pouca, perdão. Porque, às vezes, chega realmente uma coletânea de informações que talvez não são suficientes para suprir as dúvidas dos alunos. Então, como que a UFGD lida com essa falta, ou essa falta mesmo de aproximação das universidades e das escolas? Muito boa a tua pergunta. Nós temos que pensar e construir a seguinte relação. A universidade, no nosso caso a UFGD, ela é cada vez mais motivada a participar de espaços fora dela. Um deles que nós estamos salientando são as escolas. Esse é o movimento. Poderia pensar e suscitar vários projetos, mas tem um que quero chamar a atenção, dentre outros. Nós temos um projeto hoje de construção de 15 laboratórios maker nas escolas. 10 em escolas de Dourados e 5 em escolas de municípios da região da Grande Dourados. São 15 laboratórios que fazem parte de projetos de professoras e professores da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Física, Química, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Matemática, sobretudo. Mas 15 laboratórios são poucos, mas eles já são fundamentais para estreitarmos aquilo que a universidade constrói enquanto conhecimento. E conhecimento também podem ser práticas e formas de acessar um computador e pensar e praticar a partir dele inteligência artificial. Nós precisamos, então, avançar na universidade, junto com as escolas, em inteligência artificial. Então, estou dando um exemplo de um projeto que eu acho que é fundamental, maravilhoso para a gente poder avançar. Mas estou dando um exemplo desse movimento, então, da universidade para as escolas. Mas eu quero insistir com todos vocês aqui da escola, que nós precisamos insistir no movimento também inverso. Vocês, semanal, mensalmente, irem para a universidade. Não tem jeito. Ou a gente se dispõe, junto, obviamente, com professores e professores, junto com a direção. Eu sei que os recursos não são fáceis, eu sei que às vezes deixar de frequentar uma tarde de aula, uma manhã de aula, uma noite de aula é difícil, mas nós temos que nos dispor a conhecer um espaço que para nós é importantíssimo, que é o espaço que pode e deve assegurar a formação continuada de todas e todos alunas e alunos das escolas. Um lugar onde todos deveriam. Exatamente, né? Exatamente. Nós temos uma semana na universidade que nós chamamos de faculdades abertas, que nós recebemos 5.000, 6.000 alunas e alunos de Dourados da região para conhecerem os cursos nossos. Mas um dia, 2 dias, às vezes uma visita de 2 horas é muito pouco, A universidade, principalmente no ensino médio, mas eu acho que não apenas, nós precisamos conhecer a universidade desde a educação infantil. No primeiro ano do ensino fundamental, nós precisamos colocar o pé na universidade, conhecer aquilo. Nós estamos, por exemplo, agora finalizando na unidade 2, no campus da UFGD, 23 grandes painéis artísticos. 23.
Artistas de Dourados, do Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro, estão transformando o visual da universidade naquilo que eram paredes monótonas, que não falavam nada ou falavam muito. Quando uma parede não tem nada desenhado, ele está falando uma coisa. Ele está falando que aquela parede é monocultural, porque só tem uma cor, e uma cor só nos traz um sentido, digamos, de pensar esse colorido diverso que marca o mundo. Nós estamos agora terminando o projeto de 23 painéis. Alguns painéis têm 6 metros de altura por 12 metros de largura. Hoje, quando a gente chega na universidade, já de fora da universidade, olhando para 3 prédios da universidade, nós temos 3 grandes painéis que pensam a UFGD, pensam a comunidade douradense e regional a partir da sua diversidade. Então, essa me parece que é uma provocação que eu faço. Nós precisamos nos dispor também a irmos para a universidade, perguntarmos sobre aquilo que existe lá, caminharmos no campus, vivenciarmos aquele espaço, que é um espaço nosso, é um espaço público e, portanto, ele precisa ser cada vez mais visitado, conhecido e vivido pelo público, porque esse é o sentido da nossa existência enquanto instituição pública. Aproveitando esse gancho agora de como a universidade é o lugar para o público, onde todos deveriam e espero que frequentem um dia, como que a universidade lida, então, com o acolhimento de alunos dos povos tradicionais, alunos indígenas, alunos negros, alunos que não são brasileiros, alunos da comunidade LGBT? Como que a universidade lida, então, com o acolhimento desses alunos que não fazem parte da grande maioria da sociedade? Sim. Mas eu acho que agora nós estamos construindo as condições para que, de fato, a grande maioria da sociedade esteja na universidade. Porque até uns anos, a universidade era a expressão de uma desigualdade de acesso, uma desigualdade de permanência na universidade. Os últimos anos, principalmente 20 anos, com o processo no Brasil de expansão das universidades para os interiores, a UFGD é a expressão disso. A UFGD é criada em 2005. Por muitas décadas, as universidades existentes eram universidades, algumas poucas, e a maioria delas concentradas no eixo sul-sudeste. 25 anos para cá, mais ou menos, nós temos esse processo de expansão das universidades. E nesse processo, a UFGD é criada, como já salientei, em 2005. Veja, nós tínhamos, em 2005, 1.200 alunas e alunos. Hoje nós temos mais de 8.000. Nós tínhamos 100 docentes, hoje temos 620. Nós tínhamos 100 técnicas e técnicos, hoje temos próximo de 1.000. Nós não tínhamos aqui um hospital universitário, hoje nós temos hospital universitário, que atende, veja só, quando você fala nessa dimensão do atendimento, dessa diversidade, o nosso hospital é referência na maternidade de Dourados e toda a região. Mas também o nosso hospital é uma das referências no Brasil na saúde indígena, com um conjunto de profissionais, com um conjunto de programas dentro do HU, do nosso hospital, com uma prestação de serviços, assistência, formação que envolve os cursos de medicina, nutrição, psicologia, mas também envolve engenharias, que possibilitam, dentre outros cursos, um papel importantíssimo nessa formação para dentro da universidade, mas nessa formação também em assistência e cuidado cidadão para fora. Nós temos na universidade a Faculdade Intercultural Indígena. É uma das primeiras universidades do Brasil que criou uma faculdade específica para atender
as comunidades indígenas, aqui especialmente as comunidades Guarani, Kaiowá e Terena, mas também as comunidades do campo, dos assentamentos e também de comunidades quilombolas, ribeirinhas, que participam de 4 cursos de graduação. 4 cursos de graduação. Licenciatura Intercultural Tecoarandu, específica para indígenas. Licenciatura do Campo, específica, mas não só para alunas e alunos de assentamentos rurais, mas também com a participação de indígenas. Desde o ano passado nós temos a Pedagogia Intercultural, específica para indígenas. Nós criamos também o curso de Educação Quilombola na UFGD e temos um mestrado de Educação e Territorialidade com ênfase para a participação de alunas e alunos indígenas, quilombolas, camponeses e assim por diante. Desafios importantes para a gente, a comunidade LGBTQIA+, é fundamental para a gente. Estamos avançando na coordenação de ações afirmativas, acessibilidade, diversidade, inclusão e pertencimento, no qual nós temos um núcleo de diversidade, um núcleo de gênero e sexualidade que também busca construir as condições para atender essas gentes nessa diversidade, que é algo fundamental. O que eu quero salientar com isso? E por que eu falei que agora nós temos condições da maioria da população estar na universidade? Porque a maioria da população é essa diversidade que você aponta para a gente. Há uma ideia de uma construção de uma minoria, são as minorias. Essa minoria, se juntada toda ela, vai dar a maioria da população. Quantos são? Quanto é a população negra, preta, parda, indígena, LGBTQIA+, quilombola, etc. no Brasil? É a maioria da população. Portanto, até uns anos atrás nós tínhamos um sistema de cota invisível, em que era muito comum na universidade nós termos uma homogeneidade também em muitos cursos, principalmente os cursos que nós definimos como cursos, entre aspas, alguns anos mais elitizados. Nós tínhamos uma cota branca. Hoje, esses mesmos cursos, além de todos os demais, com uma diversidade impressionante. Eu faço mais ou menos por ano 30 colações de grau. Quando nós olhamos para o público e vem as famílias participarem das colações de grau, as mães, os pais, irmãs, irmãos, amigas, amigos, a gente vê a diversidade na universidade. E alguém fala assim: professor, a minha filha se formou no curso tal e foi a primeira da família a entrar na universidade. Nós temos que fazer com que as próximas famílias, nas próximas gerações, a universidade não seja o espaço de uma pessoa da família, mas seja o espaço da família inteira. O que a pessoa fizer com o curso dela, nós não sabemos. Obviamente que nós queremos que ela tenha um bom trabalho, que ela tenha uma boa remuneração e que ela tenha uma existência digna. Porque esse é um papel fundamental nosso, é criar as condições, as oportunidades para que todo mundo tenha condição de ter um bom trabalho, uma boa remuneração e que consiga viver o seu dia a dia com tranquilidade econômica, com tranquilidade social, articulada a um conjunto de outras políticas públicas que são fundamentais. A saúde pública, a defesa do SUS. Nós temos um dos mais bonitos programas públicos, sistemas públicos de saúde do mundo, que é o Sistema Único de Saúde. Só reclama do SUS, muitas vezes, quem não usa. Obviamente que tem um monte de problema.
tem um monte de dificuldade. Mas só para dar uma ideia para vocês, o nosso hospital universitário, o HU nosso, 95% daquilo que nos chega na ouvidoria, porque a ouvidoria foi feita para ouvir, fundamentalmente as reclamações, aquilo que nós não conseguimos avançar, que precisamos avançar, 95% são elogios ao hospital. Um hospital público, um hospital que busca construir uma condição cidadã importantíssima. E quando nós visitamos o HU, nós não vemos lá uma população abastada, nós vemos lá a população feita como nós somos feitos, de famílias que, repito, historicamente não tiveram acesso à universidade. Então, eu aproveito para acrescentar na minha trajetória acadêmica. A minha mãe estudou 3 anos na vida. O meu pai estudou 2 anos na vida. O meu pai, antes de falecer, eu tinha 7 anos, o meu pai era caminhoneiro, puxador de porco. A minha mãe era dona de casa e costureira. Ela fica viúva e continua costurando e continua recebendo a pensão do meu pai de 1 salário mínimo. A expectativa nossa em 6 irmãs e irmãos de ingressarmos na universidade era nula. Não existia o caminho, porque a história da nossa vida, da nossa família, não era uma história de fazer o ensino fundamental e básico, ingressar na universidade. Não existia isso. A palavra para nós vestibular, a palavra para nós curso superior, faculdade, graduação era inexistente. O nosso vocabulário não era um vocabulário que possibilitava nem imaginar a possibilidade de a gente entrar numa universidade. Hoje, essa possibilidade está colocada para todas e todos, obviamente com muitos desafios, mas que nós estamos dispostos também a avançar na universidade e construir as condições para que todas as pessoas, nas suas diferenças, na sua diversidade, tenham as condições de ingressar. Por favor, as condições não são ideais. Eu falava antes dos recursos econômicos. Para a gente fazer alguma coisa tem que ter recurso econômico. Para ter uma sala de podcast tem que ter recurso econômico. Sim. Não, a gente não faz. Mas essas condições nós temos que construir conjuntamente. E essa construção conjunta se dá nesse movimento. Quero reforçar, por estar numa escola pública aqui em Dourados, nós temos que reforçar que esse movimento vai se aprofundar na medida que a gente estiver ainda mais disposto a fazermos essas conversas, a fazermos momentos de escuta, mas fundamentalmente momentos de vivência compartilhada. Nós precisamos estar aqui, vocês precisam estar também na universidade. O ano passado estive aqui na abertura de um curso pré-vestibular do sindicato das professoras e professores da UFGD, que eu também participei da abertura numa sala aqui na escola, e foi um momento extremamente importante, né? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para possibilitar o ingresso de vocês na universidade, a permanência e a conclusão vai ser fundamental. Muito obrigada. Infelizmente, finalizamos a nossa entrevista, mas a sua presença aqui foi de suma importância. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter falado palavras belas. Eu não consegui acompanhar, o seu vocabulário é incrível, é maravilhoso. Enfim, eu sou a Júlia e tchau, tchau. Obrigado. Como é que tá